Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que bênção estarmos aqui. É mais um culto de ensino da palavra de Deus, onde nós sentimos nesse lugar a presença do Senhor. Como é bom sentir a presença de Deus, não é verdade? Aleluia. Não tem coisa melhor. Em todos os meus anos que eu estive no mundo, eu nunca senti uma presença tão boa, porque não existe uma presença boa no mundo, amém? Não existe uma alegria maior do que a do Senhor. Então essa alegria, que ela permaneça, que ela se multiplique na vida de cada irmão, amém? Glória a Deus. Eu vim entender qual era a verdadeira alegria, foi quando eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu nunca senti uma alegria tão igual como a alegria do Espírito de Deus. E eu disse, nunca senti algo tão maravilhoso, regozijante, que quando eu cheguei em casa me deu vontade de sair pulando pelo meio da casa, quando eu cheguei da igreja. Mas isso é uma alegria que só Deus nos proporciona, amém? Está conosco também a missionária Ivânia, né, o irmão Nelson, ali da nossa igreja ICP, ali do Cajueiro, do ministro. Se a igreja está feliz, a igreja diz: amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Aleluia. Hoje nós não estamos com a presença da família da irmã Elizabeth, esposa do diácono Adacílio, por conta do falecimento da avó da irmã Elizabeth, a mãe da irmã Fátima, que também congrega aqui. Glória a Deus, já faleceu logo agora à tarde, mas fica aqui os nossos sentimentos, né, para toda a família. Que Deus possa consolar a dor de cada familiar. Irmãos, Apocalipse capítulo de número 12. Peço por gentileza os irmãos a colocar-se de pé. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 12. Vamos dar continuidade à palavra que ficou da quarta-feira passada, amém? Mas vamos fazer toda a leitura, do 12 ao 17, do 1 ao 17, Apocalipse 12, versículo de número 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Mantenha a tua Bíblia aberta, fecha teus olhos, vamos falar um pouquinho com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, que é santa, que é pura, que é imaculada, qual foi dado ao teu santo apóstolo João na ilha de Pátmos, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, ilumina-nos para entendermos e termos discernimento, Senhor, da tua palavra. Nos edifica, nos encha da tua presença, Senhor. Pai, nessa noite que possamos sair deste lugar impactados, cheios, Senhor, da presença do teu Espírito Santo. Pai, não deixa que nada venha atrapalhar, roubar a comunhão, Senhor, que temos com teu Espírito. Deus nos revela os mistérios da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Na semana passada eu fiquei, se eu não estou enganado, eu fiquei no versículo de número 7, se eu não estou enganado, não me foge a memória. Mas, só recapitulando um pouco do que eu falei na semana passada, acerca desse texto. Esse texto de Apocalipse capítulo 12 é um dos textos mais, podemos dizer assim, polêmicos entre os estudiosos da palavra de Deus. Como eu expliquei na semana passada, há uma grande divergência, de doutrinárias acerca desse texto, ou de interpretações bíblicas acerca desse texto. Mas nós temos ajuda de um grande amigo para nos fazer entender e compreender os mistérios de Deus, lógico, com o nosso esforço, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? O livro do Apocalipse não dá para entendê-lo se formos ler ele achando que ele está em uma ordem cronológica. Ele não está. Amém? Em um mesmo texto que nem esse, de capítulo 12 de Apocalipse, ele trata-se de coisas do passado antes do homem ser criado, de acontecimentos antes da criação do homem, como também de acontecimentos atuais e também de acontecimentos escatológicos que acontecerão ainda daqui a alguns anos. E para entender Apocalipse, ele nunca está em uma ordem, começo, meio e fim. Às vezes o fim está no começo e o meio está no fim, o fim está no começo. Para a gente entender Apocalipse, temos que entender a sua linguagem. Ela é muito figurativa, alegórica, mas também é literária. E é necessário muita dedicação e esforço, oração, estudo, para entendermos esse livro.
E ainda quero dizer que os maiores teólogos, estudiosos da palavra de Deus, ainda vivem uma contramão de opiniões acerca da interpretação deste livro e principalmente do capítulo de número 12. Eu expliquei aqui que os personagens desse texto nós já conhecemos, mas há um desses três personagens: dragão, o filho varão e a mulher, que há uma divergência de opiniões acerca da interpretação de quem é a mulher. Eu expliquei isso aqui na semana passada. O varão, que nós sabemos aqui, já é Cristo, é Jesus, já sabemos disso. A antiga serpente, o grande dragão vermelho, Satanás, o diabo, não precisa nem de discernimento para saber de quem se trata. Mas a mulher é o que está em questão, porque alguns leem Apocalipse capítulo 12, dizem que a mulher é a nação de Israel, que gerou o Cristo, que gerou o Messias, porque a salvação veio dos judeus, e Cristo nasceu na Judéia, em Israel, então ele é israelita, a promessa do povo de Deus. Mas também há quem diga que esta mulher se trata, principalmente a igreja católica, se trata de Maria. E há alguns intérpretes, até evangélicos, que também mencionam que esta mulher é Maria. Porém, a figura de interpretações e os símbolos que envolvem a mulher nos leva a crer que não é, apesar que Maria também aqui faz parte e entra no contexto, amém? Porque ela foi a responsável, a escolhida por Deus para gerar o nosso Salvador. Então Maria, ela é uma mulher muito santa, não faz milagre, não ouve as intercessões, porque ela dorme em Cristo. Mas ela foi uma mulher, uma grande mulher, e por que não dizer a mais bem-aventurada entre todas as mulheres? Porque ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Então ela merece todo o respeito de nós cristãos. Mas também há quem diga que a mulher desse capítulo 12 trata-se de o povo de Deus. O povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Mas se nós juntarmos os três, dá a mesma coisa. Todos entram no mesmo contexto: Maria, Israel e o povo de Deus. A promessa que Deus havia feito lá em Gênesis capítulo 3 é que nasceria da mulher uma semente que pisaria a cabeça de Satanás, aleluia, ou a cabeça da serpente, não vai dizer Satanás lá no texto, mas a cabeça da serpente, e esta feriria o seu calcanhar. Eu expliquei isso aqui na semana passada, para a gente não perder muito tempo, é só para a gente entrar no contexto. Pastor, mas em que você acredita? Se é Israel, a mulher, ou se é Maria, ou se é o povo de Deus? Irmão, isso aqui é pano para muita manga. Se eu for explicar, eu teria que dar umas 7 doutrinas aqui para a gente chegar, pelo menos a um momento para a gente dizer assim, é um dos três. Mas o que eu creio particularmente, que trata-se da promessa de Deus. A mulher é a promessa de Deus. Tanto vale para Israel, o povo do Antigo e do Novo Testamento, e como Maria, que está envolvida no contexto, porque ela foi a responsável de dar o ventre. Mas a mulher não é especificamente só Israel, nem é só Maria e nem é só o povo de Deus. Vocês estão entendendo? A mulher significa a promessa que Deus deu à humanidade. Ela entra na promessa de Deus.
ela faz parte do povo de Deus, a aliança do Novo Testamento e do Antigo Testamento. O mistério que Paulo fala lá em Efésio, que estava oculto por gerações e gerações, o Cristo que viria, a promessa do verbo que tornaria-se carne, bendito seja o nome do Senhor, a semente que nasceria da mulher, a promessa lá de Gênesis 3, amém? Falemos também acerca da rebelião no céu, a rebelião desse anjo, chamado Satanás, o grande dragão, a antiga serpente, diabo, e tantos outros nomes, o qual eu mencionei aqui, Belial, tantos e tantos nomes, mencionado aqui, Apolion, e tantos outros nomes, o qual foi mencionado, que ele tem esse nome, e nós ainda damos muito nome, né? A ele, chamamos ele de o sujo, de o nojento, de o miserável, enfim, tudo isso está relacionado a ele. Mas expliquei também qual era o seu principado no céu, qual era a sua função, o que ele fazia e qual o motivo da sua queda, que foi a soberba. Ele quis elevar o seu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo, estabelecer o seu trono no Monte Santo de Deus, e Deus não divide sua glória com ninguém, também falei isso. João está vendo aqui uma visão da mulher que geraria o Cristo, a promessa, o povo de Deus, Maria, e também Israel. João está tendo uma visão, uma mulher com dores de parto, com ânsias de dar à luz, e um dragão, um grande dragão vermelho, que estava ali de frente daquela mulher para se opor, para perseguir, para matar o filho varão e perseguir a mulher que daria esse filho varão, que é Jesus. E eu falei aqui da passagem de Mateus capítulo 2, versículo 16, quando Herodes tentou matar Jesus. E como não conseguiu achar Jesus, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele manda matar as crianças porque ele não havia encontrado o Cristo. E a profecia de Jeremias estava dizendo que em Ramá ouviu-se um clamor, Raquel chorando pelos seus filhos. A promessa se cumpre. A serpente lança a sua oposição ao filho varão. Mas aqui não fala da morte, nesse texto de capítulo 12, não fala da morte de Cristo, mas fala acerca do arrebatamento de Cristo para Deus. Se você puder analisar comigo, lá no versículo de número 5, e deu à luz um filho, a mulher, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quer dizer, Jesus nasceu, cumpriu o seu ministério. Satanás tentou tirar a vida de Jesus sem o propósito do derramamento de sangue. Como assim, pastor? Por várias vezes os religiosos da época, os anciãos, os fariseus, saduceus, todos os religiosos que tinham inveja de Jesus, tentaram pegar Jesus na palavra para apedrejá-lo. E a morte por apedrejamento, o sangue, a hemorragia interna, por conta dos machucados, dos hematomas, das pedradas. Então não haveria um derramamento por completo de sangue. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas era necessário, como ele falou em João 3, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importava que o Filho do Homem fosse levantado sobre a terra. Aleluia. Então todos que viram a serpente de Moisés no deserto e eram picadas pelas serpentes ardentes no deserto por causa da oposição a Deus, da desobediência, quem olhasse para a serpente de Moisés na haste que ele ergueu no deserto,
ficava livre da morte. Mas agora quem olha para o Cristo que morreu na cruz está livre de uma morte eterna, e agora tem ele a vida eterna e plena com Deus. É o nosso Cristo, o Cristo da cruz. Aleluia. E foi necessário ele derramar, e o escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Jamais poderíamos sermos comprados se Jesus não tivesse derramado o seu sangue na cruz do Calvário. Quantos podem dar glória a Deus por isso? É por isso que no culto de ceia nós celebramos a morte do Senhor. Amém? Porque se ele não houvesse morrido, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós não poderíamos ser salvos. Então ele perseguiu a Jesus. Herodes tentou matar Jesus. Até mesmo os seus irmãos, os irmãos de Jesus, traíram Jesus. Quando eu falo de irmãos, eu estou falando de nação. Traíram Jesus. O entregaram à morte, quer dizer, fizeram um favor para Deus. Amém? Mas também aqui ele fala no versículo de número 6, após o arrebatamento de Cristo para Deus, que isso é a assunção de Cristo aos céus, ele diz que a mulher foge para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqui está um mistério, e também um grande questionamento teológico, porque alguns acreditam que isso aqui foi uma perseguição em um período da igreja primitiva, até alguns anos depois, mas não é. Essa idade, essa numerologia bate exatamente com os 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Pastor, mas 3 anos e meio ele não dá exatamente 1260 dias, ele dá 1277 dias. Sim, é uma diferença de 17 dias, mas na Bíblia ela não trabalha com uma numerologia racional, assim, exata. Amém? O relógio de Deus não funciona dessa maneira, mas se você somar esse 1260 dias, dá 3 anos e meio, o qual profetizou o profeta Daniel no capítulo de número 7, acerca da grande tribulação, que os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo ele fará um concerto com muitos, e até com Israel. Mas os 3 últimos anos e meio, Israel vai cair na real de quem é ele, que ele não é o Cristo que Israel ainda espera, porque esse já veio. Amém? Esse já veio. Nós presenciamos todos os dias na muralha das lamentações o que restou, as ruínas que restaram de uma invasão feita pelo general romano Tito no ano 70 depois de Cristo. Aquelas ruínas foi o que restaram, e apenas uma outra ruína que tem uma porta que está lacrada até hoje, que foi a porta onde o meu Senhor e o teu Senhor entrou e saiu, aleluia, montado em um jumento. E a profecia diz que aquela porta só será aberta quando ele voltar. E já passaram mais de 2000 anos e ninguém ousou derribar aquelas ruínas, porque a palavra do Senhor é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do bom mestre permanece para sempre. Entenda bem, se tratam de os 3 últimos anos e meio da grande tribulação. A nossa doutrina crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Essa é a nossa doutrina que pregamos e ensinamos. Se nós formos para outras denominações, elas acreditam que a igreja passará pela grande tribulação,
Outros acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Enfim, eu acredito naquilo que Jesus falou, que haveria de livrar a igreja da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Está escrito nesse livro. Amém? Eu acredito nisso. Bem, mas aqui está dizendo que a mulher. Aí você diz, pastor, é a igreja? Eu não acredito que é a igreja. Porque há quem diga que essa mulher é a igreja. Tanto do Novo Testamento como o povo do Antigo Testamento formam a igreja. A igreja é que está em mistério aqui, que Paulo fala lá em Efésios capítulo 22, 23, 5, 22, 23 e versículo 32. Mas não é isso, faz parte, mas não é. Porque se for a igreja, se essa mulher for a igreja, nós passaremos pela grande tribulação. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu peço muita atenção para vocês entenderem, porque isso aqui é difícil. Então, se esta mulher fosse a igreja, nós, aqui o texto está dizendo que nós iremos passar pela grande tribulação. Mas se trata do povo de Deus, de alguns judeus que ainda guardam Cristo e o dos que ficarão na grande tribulação. E eu vou provar isso. Amém? Escute. Então a mulher será arrebatada para o deserto, onde ela será alimentada. Por que ela não será alimentada nos 3 primeiros anos e meio? Porque é a falsa paz que o anticristo trará. Amém? Trará. A nossa mente está sendo manipulada para aceitar o governo do anticristo. Só que a igreja, irmão, que busca Deus, que mergulha nessa palavra, que crê nas profecias, jamais se dobrará diante de um sistema corrompido que está aí hoje. Amém? Jamais. Você quer um exemplo? Ninguém na pandemia entrava em um estabelecimento sem máscara. Estou falando aqui mentira? Era proibido entrar sem máscara em qualquer estabelecimento, qualquer local sem máscara. Por quê? O uso de máscara foi obrigatório e todo mundo, mesmo contra a vontade, teve que usar. O que o anticristo está preparando na mente da humanidade é que aos poucos elas vão se acostumando com aquilo que é determinado pelo governo. E quando vir capítulo 13 do livro do Apocalipse, quando se manifestar o filho da perdição, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, o que ele vai trazer é um sinal na mão direita ou na testa, e aquele que não recebeu o sinal, nem pode comprar nem vender. E deixa eu te dizer uma coisa, nem pode ir num posto de saúde também, nem pode entrar no mercantil para comprar um leite para o filho. Ou seja, o anticristo está preparando a mente da humanidade para quando ele aparecer, para quando ele estabelecer seu reinado de 7 anos aqui, a humanidade vai aceitar o seu governo e o seu sinal facilmente, irmão. Mas a igreja, creio eu, que estará no céu. Aleluia. Estará no céu, primeiro passando pelo tribunal de Cristo para receber galardão, ou não. E depois a igreja estará em uma ceia chamada Bodas do Cordeiro. Serão 7 anos de glória, 7 anos de festa, mas na terra 7 anos de juízo. Então eu não quero aqui mandar você se preparar para o arrebatamento. Esteja preparado, porque pode ser hoje. Amém? Pode ser hoje. Versículo 6: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado. Olha, Deus já preparou o lugar de escape para o povo dele. Amém? O diabo tenta de todas as maneiras destruir o povo de Deus. Pelo governo de Hitler, ele tentou exterminar os judeus. No império de Assuero, ele tentou exterminar o povo de Deus, mas havia um homem chamado Mardoqueu, e Deus já havia separado uma mulher linda, bela, para ser esposa do rei, para que viesse por intermédio dela dar livramento ao seu povo. Deus sempre deu livramento ao seu povo.
Mais de 7 milhões de judeus foram mortos pelo governo de Hitler. Mas ainda sobraram milhares e milhares de judeus que estão espalhados por toda a terra, mas que Deus vai reunir novamente. E Deus já fez de Israel nação. Amém? Deus, Ele cuida do seu povo. Bendito seja o nome de Jesus. Então Deus já preparou um lugar de escape para a mulher. E quando chegamos no versículo de número 7, João vai falar de uma batalha que houve. Alguns dizem que ainda vai haver. Não. E eu vou provar porque já houve. João está dizendo, quem puder acompanhar, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana, não é enganava, presta atenção que aqui está no presente, engana, ele é enganador, irmão, amém? Que engana. João fez questão de escrever aqui no presente, engana, todo mundo. Ele foi precipitado aonde? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, por que você diz que essa batalha já houve? Porque o que João está falando, está tratando aqui, foi de uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o grande dragão e os seus anjos também. Lembra que ele levou sobre si? Ele arrebatou para si, levou após si até essa parte das estrelas. Essas estrelas aqui, elas significam os anjos. Então, quando Satanás se rebelou, ele também trouxe junto com ele legiões e legiões de anjos, até essa parte dos anjos que estão no céu. Nunca desafie Satanás sem uma preparação. Ele é astuto. Amém? Ele é astuto. Eu já vi crente dizer que pisava a cabeça de Satanás e Satanás lançou ele na lama. Só tem um que a Bíblia diz que pisa a cabeça dele: Jesus. Mas o mesmo Jesus disse que nós pisaremos toda a força dele, as serpentes e os escorpiões. Pastor, me prove que essa batalha já aconteceu. Abra comigo em Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas 10, versículo 18. Nós vamos ver um texto aqui bem conhecido. Lucas capítulo 10. Aleluia. Então vamos ler a partir do versículo 17, que também entra aqui. Amém? Lucas 10, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Esses demônios aqui são os anjos caídos, que caíram naquela batalha que teve contra Miguel e seus anjos. E a resposta de Jesus é esta para os seus discípulos. Versículo 18. E disse-lhes: eu via. Está o quê? No passado. Ele não está dizendo eu vi, ou eu verei. Eu via. Eu via Satanás cair como um raio cair do céu. Amém? Jesus está dizendo que viu quem? Satanás como um raio cair do céu. Por que Jesus viu? Porque ele estava no dia. Ele contemplou, ele viu a rebelião, ele viu a batalha.
Ele presenciou, porque Ele é o Verbo, Ele é Deus. Ele presenciou esta batalha, essa guerra no céu. Mas também Ele vai dizer aos seus discípulos, versículo 19: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas a resposta no versículo 20 ainda é melhor, ele diz: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aleluia. Quanto tem certeza que o seu nome está escrito no céu? Você já parou para pensar que coisa maravilhosa, irmão? Esse céu aqui não é o céu atmosférico. Amém? Não é. É um céu onde habita o Todo-Poderoso. Em um livro que Moisés desafiou Deus dizendo: Senhor, risca o meu nome do teu livro, mas salva esse povo. Deus disse: não, Moisés, aquele que pecar contra mim, eu riscarei o nome dele. O livro chamado livro da vida, aquele livro que quando você entregou a vida para Jesus, o anjo foi naquele livro e anotou teu nome, mas não anotou o nome que você tem aqui. Por quê, pastor? Você pode se chamar aqui Sebastião, mas lá no céu terá outro nome. Receberemos da mão do Senhor uma pedra branca com um novo nome. O teu nome está escrito lá. Amém? O teu nome vai estar escrito lá. No dia do juízo, capítulo 20 de Apocalipse, o grande trono branco, vai ser dia de tristeza para quem já teve o nome escrito nesse livro. Mas quando se abrir este grande livro, e ele saber que está diante do trono branco, porque trono branco é juízo de condenação, não é juízo de libertação ou de salvação, é de condenação. São os que são tirados do inferno para prestar conta diante de Deus e irem para o lago de fogo e enxofre. Muitos lá vão ver o nome escrito no livro, só que um risco no meio. Por quê, pastor? Porque não perseveraram até o fim, não foram fiéis a Deus, viveram dentro da igreja de aparência, na vida do pecado, não se libertaram dos prazeres da carne, não deixaram seus pecados de lado e manteram uma aparência de cristão, mas por trás, quantos estão entendendo? Diga amém. O nome vai estar lá, e os que se apresentarão lá diante de Deus vão dizer: Senhor, Senhor, mas no teu nome, Senhor, nós expelimos os demônios. Mateus 7. No teu nome nós curamos os enfermos, no teu nome falamos em língua, operamos maravilhas. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, porque vocês praticaram a iniquidade. E a Bíblia diz que iniquidade é pecado, pecado é iniquidade. Agora olha para o irmão que está do teu lado, diz assim para ele e para ela: te conserta enquanto há tempo. Para o céu não vai ninguém com ódio no coração de outra pessoa. Não vai. No céu não vai, para o céu não vai quem vive mal dentro da igreja com o próximo. Para o céu não vai quem cobiça a mulher do próximo. Para o céu não vai quem vive na fornicação. No céu não vai quem anda na prostituição, quem anda na mentira, quem anda na feitiçaria, quem anda nos homicídios, nas bebedices, nos adultérios. Não vai. Não é o pastor que diz, é a palavra de Deus. Pastor, eu não vou com a cara dele, vá com a sua. Já é um começo.
Se Jesus voltar e essa mágoa, esse rancor que está no teu coração, saiba de uma coisa: você vai ver a igreja subir, e você vai ficar para ver o rosto do anticristo e o seu exército. Você está pensando que a grande tribulação é para quem vai suportar? Para quem não vai suportar? Meu irmão, a grande tribulação, Jesus disse assim: nem os dias do dilúvio é comparado à grande tribulação. Você já parou para pensar? 40 dias de chuva na terra, toda a raça humana foi exterminada, somente 8 almas que estavam guardadas dentro da arca sobreviveram. Jesus diz assim: não dá para comparar com a grande tribulação. Vocês não suportarão essa tribulação. Fracos não suportarão. Jesus disse assim: lembra de Sodoma e Gomorra, quando Deus derramou fogo e enxofre sobre ela? Deus profetizou por intermédio de Isaías que lá seria morada de chacais, das feras da terra. Nunca mais seria habitada Sodoma e Gomorra, porque Deus derramou a sua ira sobre aquelas cidades, porque o pecado daquela cidade subiu diante das narinas de Deus como um cheiro desagradável, podre. Agora me pergunta se Deus não deu oportunidade para aquela nação, aquele povo se converter. Deus usou Noé, que dizia: olha, está vindo aí um dilúvio. Deus falou comigo. A Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça. Não deram ouvido: esse homem está louco, construindo uma arca num deserto desse, dizendo que o Deus dele vai mandar chuva. Mas quando, irmão, os animais entraram e Deus selou a porta da arca por fora, nem Noé poderia abrir a porta da arca. Eles começaram a bater do lado de fora: abre-nos a porta, Noé, porque tu estava certo, Noé. Nem Noé, se quisesse, poderia mais abrir. Da mesma forma é o que Deus está falando nesses últimos dias. A porta da graça está se fechando, e a segunda arca e a última é a igreja de Cristo. Vão bater: abre-nos a porta. As virgens loucas irão bater. A que tem um rancor no coração, a que não perdoa, a que não se humilha, a que não deixa o pecado, vai dizer: Senhor, abre-nos a porta. Ele vai dizer: não vos conheço. É dura essa palavra, mas temos que preparar os cristãos de hoje para isso. Amém? Temos que preparar os nossos filhos para o grande dia. Não estou falando da grande tribulação, mas do arrebatamento da igreja. Amém? Fale de arrebatamento da igreja para os seus filhos. Eu estive evangelizando em uma localidade tão perto aqui, Balbino. Se você for lá, tem várias igrejas evangélicas. Mas eu perguntei para um jovem, tinha aproximadamente 17 anos, ele tinha, se ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele disse sim. E eu falei: você já ouviu falar sobre arrebatamento da igreja? Ele disse: não, nunca ouvi. O que é isso? Isso é vergonha de quem? Da igreja. Temos que pregar, ensinar que Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Vamos dar continuidade aqui, senão não dá para eu terminar hoje. Versículo 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu vi, versículo 10: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite.
Não parece assim uma coisa contraditória? Né? Porque não está numa ordem cronológica aqui, tá bom? Você vê a queda da antiga serpente, depois uma voz no céu dizendo: agora é chegada está a salvação. Aqui já está sendo comemorado o reino de Cristo, o reino dos céus estabelecido, a salvação que veio para nós, para a humanidade, para judeus e gentios, o reino vindouro de Cristo, um reinado milenar de Cristo na terra, e um reinado eterno com Deus e com o seu Cristo, porque foi derribado o acusador, Satanás, que acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias 3, não precisa abrir não, o livro de Zacarias capítulo 3, versículo 1, lá vai contar a história do sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué é um homem levantado por Deus pós-cativeiro babilônico, quando Deus traz da Babilônia os judeus e coloca na terra novamente. O templo deveria ser construído, estava em ruína. Neemias já havia restaurado as muralhas, mas o templo estava em ruína. Ageu profetizou que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Zorobabel tinha responsabilidade de refazer o templo a Deus novamente em Jerusalém. E o sacerdote da época era Josué, filho de Josadaque. E quando Josué foi levantado por Deus para ensinar a lei, ensinar aos judeus a buscarem a Deus novamente, Satanás se opôs contra o sumo sacerdote, mostrando-lhe as suas vestimentas sujas. Como assim, pastor? Quando o cristão peca, quem está lá para acusar diante de Deus? Ele, o sujo imundo. Ele vai acusar, ele acusou Jó diante de Deus, Jó capítulo 1 e capítulo 2. Ele acusou Jó diante de Deus, ele dizia para Deus que Jó só adorava a Deus e sacrificava a Deus porque Deus dava tudo para ele. Serve porventura Jó debalde? Tu cerca o homem de bens, mas toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema na tua face. Não é assim o nosso inimigo? É assim, irmão. Satanás vai ficar apontando o teu pecado diante de Deus, como ele apontou do sumo sacerdote Josué. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e trocou a vestimenta. Depois você lê Josué capítulo 3, perdão, Zacarias capítulo 3. Trocou a vestimenta de Josué suja por uma limpa, pôs uma nova mitra na cabeça dele. E o mais importante, a lâmina de ouro que estava sobre a mitra, que diz santidade ao Senhor, Satanás teve que contemplar. Aleluia. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? Que o diabo vai apontar teu pecado, vai apontar, mas Deus ele dá a oportunidade de nós nos vestirmos de vestes limpas, alvas como a neve. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Esse é o Deus que nós amamos, que nós servimos. Então ele é o acusador. Acusa de dia e de noite, que ele não dorme, porque ele é um espírito. Amém? Satanás e os seus anjos são um espírito. Mas vai dizer aqui que eles foram lançados sobre a terra. Vamos entender um pouco sobre isso. Existe pelo menos 3 céus. O céu que habita o Todo-Poderoso, o qual Paulo foi arrebatado até lá. Você vê isso em 2 Coríntios capítulo 12.
existe um outro céu, que é onde está as galáxias, e existe o outro céu, que é esse que nós vemos. Amém? Então, são 3 céus, pelo menos que nós entendemos: um céu espiritual e 2 físicos. Quando houve essa guerra no céu, o diabo foi expulso daquele céu onde habita Deus. Só que ele não estava diante de Deus, ele era um querubim ungido, ele sustentava a glória do trono de Deus. Então ele foi expulso, ele não poderia ficar lá, mas ele ainda acusa. Porque espírito, irmão, espírito, entenda uma coisa, espírito, ele não está restringido apenas em um local, uma região, um local assim geográfico, não. Ele está aqui, ele pode aparecer em outro lugar numa questão de segundos. Ele é espírito. A única coisa que o diabo e os seus demônios, eles não são, é onisciente. Eles não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se o diabo der uma voltinha no Brasil, ele está no Brasil, ele não está na Argentina. Vocês estão entendendo? Deus não. Deus enche os céus, Deus enche o universo, enche a terra com a sua presença. Deus é onisciente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares. Então ele foi derribado. Então onde ele foi lançado? No 2º céu. Paulo fala isso em Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo 10. Ele diz que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Jó, no livro de Jó, capítulo 1, quando Deus faz uma reunião com seus filhos, que são os anjos, quando Satanás se apresenta diante de Deus, Deus pergunta para ele: de onde vem Satanás? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás, ele não está limitado apenas em um local na terra, ele está na terra, passeando por ela e está ao redor dela, porque ele é espírito. Amém? Vocês estão entendendo, irmão? Depois eu trago uma doutrina sobre angeologia, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso aí, tá bom? Então ele não está limitado nessa questão. Então há uma guerra espiritual em todo o mundo. Há principados que governam territórios, há potestades, e o governo e o reino de Satanás, ele é estabelecido por hierarquias. Existem os príncipes, tronos e poderes. O governo, o reino de Satanás é organizado. Você sabia disso? O diabo, ele é muito organizado nessa questão do seu reino, ao contrário de nós. Como assim, pastor? Marca um culto para 7 horas, o crente chega a 8. Irmãos, quando eu não conhecia Jesus, eu frequentei macumba e o espiritismo de Allan Kardec. Ninguém ousasse chegar em um terreiro de macumba em cima do horário. Ninguém ousava. Se o negócio lá fosse marcado para 6 horas da noite, 1 hora antes teria que estar lá. Aí Jesus olha para nós e diz assim: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Amém? Nós somos desorganizados. Só vamos enfrentar, só vamos buscar mais da presença de Deus em perseverança, em oração, quando a gente vê a guerra mais de perto. Nunca nos preparamos antes para a peleja. Você sabia que para a pessoa ser um militar, primeiro ele passa por um treinamento? Com um cristão não é diferente. Ah, pastor, o diabo se levantou lá em casa, eu preciso orar. Por que você não estava orando antes? Você deveria estar orando antes.
Pastor, agora eu vou ter que fazer um jejum, porque o negócio está pegando lá em casa. E por que você não jejuou antes? Cristão, ele deve estar preparado todos os dias, porque todos os dias há uma peleja contra esse ser. Só que aqui, irmão, ele acusa, amém? Mas no versículo 11, vai dizer o quê? E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. 3 elementos aqui para nós falarmos: sangue do Cordeiro, palavra do seu testemunho, e não amar a sua vida mais do que a Cristo. É a única forma de nós vencermos o diabo, a única forma. Por que o sangue do Cordeiro, pastor? Porque quando o diabo olha para você, e você parece que vai cair, vai ser destruído, vai para a lama, ele enxerga algo em você. O que? A marca do sangue. Sangue que foi derramado. Ele vai entender que mesmo você sendo um crente fraco, mas foi comprado por Cristo, você tem um dono. Segunda coisa, o testemunho de Jesus Cristo. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: você tem testemunhado de Jesus onde você anda? Pastor, eu tenho vergonha. Você sabia que tem crente que tem vergonha de levar a Bíblia para a igreja? De carregar a Bíblia debaixo do braço? Tem crente assim. Não se envergonhe dele, irmão. Ele não se envergonhou de você quando estava seminu, quase nu, pendurado numa cruz, derramando sangue, sendo blasfemado. Ele não se envergonhou. Amém? Não se envergonhe dele nem da sua palavra. Aleluia. E aqueles que não amaram a sua vida até a morte, vale a pena viver para Cristo, não negar a Cristo. Vai chegar um tempo que muitos vão ser perseguidos, mas não vão poder negar. Na grande tribulação, aqueles que ficaram, que entenderam a palavra, muitos, você sabia que muitos que estão dentro da igreja, que não prestava atenção na palavra, não vinha para a doutrina, não gosta de ensinamento, não gosta de escola bíblica, não gosta de oração, não gosta de nada, é crente frequentador de culto, como é que chama? Telespectador de culto, só vem para assistir. Eu estava lá assistindo o culto. Esses, quando ficarem, facilmente vão receber a marca, porque não aprenderam a importância de ser um crente fiel. Se a pessoa não permanece fiel no tempo da graça, será que ele vai permanecer fiel a Deus no tempo do acocho, irmão? Muito difícil, muito difícil. Amém? Muitos vão perder a vida. Versículo 12: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai, tem um ai, dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então ele tem pouco tempo. Amém? O diabo sabe, a ira do diabo é porque ele tem pouco tempo. Quando se manifestou o Cristo trazendo salvação para nós, mais doido ele ficou, porque Jesus cumpriu o propósito. Você acha que lá no Getsêmani o diabo não estava lá tentando Jesus? Desiste. Você acha por que Jesus orou e suou gotas de sangue? Tão grande era a adrenalina. Você acha que ele não estava lá do lado tentando? A Bíblia não diz, mas eu creio nisso. Eu creio nisso. Vale a pena não, rapaz. Tu derramar teu sangue, olha o que eles fazem, guerras, constrói bombas atômicas para destruir uns aos outros. Olha ele te negando, olha ela te negando, olha ele aí. Mas Jesus olhou para o Pai, e penso eu, estou conjecturando,
que nesse momento o pecado da humanidade estava sobre Jesus, ao ponto que Deus ficou em silêncio e virou as costas um momento para o seu filho. Por que você me diz isso, pastor? Porque ele clamou lá na cruz do Calvário dizendo: Pai, por que tu me desamparaste? No Getsemane ele dizia: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas como um filho fiel ao pai, ele disse: mas não seja conforme a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Jesus foi até o fim, por mim e por você. Mas o diabo tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Versículo 13: quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Israel até hoje é perseguido, irmão. O povo de Deus é perseguido. Amém? Ele continua perseguindo a mulher, que é o povo de Deus, que é Israel, que é a igreja, que é o povo do Senhor. Aleluia. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Olha o que é que Deus faz. Olha o que é que Deus faz. Isso aqui, irmão, na grande tribulação, Deus vai dar livramento ainda ao seu povo. Na grande tribulação, olha como Deus é bom. Mas olha para o teu irmão e diz assim: mas é melhor ser salvo na graça. Jesus em Mateus 24 diz assim: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia de sábado. Jesus não está falando para a igreja. Jesus está falando para os judeus que irão acreditar nele na grande tribulação. Por que ele diz: ai das grávidas? Imagina, irmão, uma grávida, um buchozão, 9 meses, correndo. Porque Jesus diz assim: quem estiver nas suas casas, que fuja para os desertos. Jesus não fala isso em Mateus 24? Fuja para o deserto. Não volte a buscar nada. Fujam para os montes, para os desertos. Fujam da presença do governo do anticristo, porque eu vou dar livramento e vou sustentar. Então Deus vai dar livramento ainda ao seu povo, e vai sustentar o seu povo. Satanás vai perseguir, vai atrás, vai guerrear contra o povo dele, mas Deus vai dar livramento, vai sustentar, vai guardar, longe da vista da serpente. Quem é a serpente? Satanás. Satanás. O anticristo, irmão, é uma personificação do espírito do diabo. A trindade divina é o Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade do diabo é Satanás, anticristo e o falso profeta. Amém? Então vai ser tempo difíceis, mas Deus vai dar livramento. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Olha como ele vai se opor. Um rio. Pastor, ele vai lançar um rio da boca dele. Esse rio aqui, irmão, é simbólico. Isso pode ser o exército que ele vai colocar para perseguir. Amém? Alguns dizem que esse rio aqui são as acusações que as pessoas sempre vêm levantando contra a igreja, o povo de Deus. Vocês prestaram atenção que na pandemia liberavam tudo, mas a igreja sempre era a última? Sempre a última. Eles nem sequer nos decretos mencionava a igreja. Muito difícil. Isso é só um pouco do que ainda vai vir, irmão. Só um pouco. Lembra quando incendiaram Roma? A história diz quem foi que eles acusaram? Os cristãos. Incendiaram Roma. Quem incendiou foi os cristãos. Sempre assim, irmão.
Se houver, vamos orar para que não. Se houver uma nova onda nessa pandemia, mas vamos orar para que Deus dê livramento. Vão querer culpar a igreja. Porque era a igreja. Ia para o culto sem máscara. Estava se aglomerando, mas ninguém fala quem faz as suas raves, quem faz suas festas clandestinas. Ninguém fala disso, mas a igreja fechavam as portas, mandavam o pastor para a cadeia na pandemia, enquanto as festas clandestinas, quase ninguém aparecia lá para impedir. As suas reuniões secretas aconteciam, mas a igreja tinha que manter as portas fechadas. Mas Deus é Deus de livramento, amém? Deus sempre dará livramento. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Fica de pé. Aqui fala, irmão, esse texto de Apocalipse 12, tanto fala da guerra que houve, como fala do Messias prometido que veio a este mundo, como fala da guerra de Satanás contra o povo de Deus, fala da grande tribulação. E um exemplo aqui, quando se menciona 260 dias, louvado seja Deus. Mil 1260 dias, quando se menciona isso, por que eu acredito que é os 3 últimos anos e meio da grande tribulação? Se você ler Apocalipse 11, versículo 3, vai falar das 2 testemunhas, e elas aparecerão exatamente nos 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Essas 2 testemunhas irão profetizar por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Amém? Precisamos estudar isso aqui mais minuciosamente, para a gente entender melhor. Amém? Mas Deus, o que é que eu trago para nós entender nessa palavra? Que Deus está livrando um povo que crê nele, que guarda a sua palavra, que entregou a vida para ele, que ele lavou com seu sangue, do que há de vir sobre esta terra. Eu creio nisso. Deus tem guardado. Vocês lembram que antes da pandemia eu disse assim, olha, Deus me mostrou, algumas pessoas lembram disso, Deus me mostrou uma grande ceifa, Deus me mostrou esses portões fechados, Deus me mostrou também que muitos pastores iam descer à sepultura, Deus ia colher, e aconteceu. Hoje pela manhã eu me acordei, sentei na minha mesa, abri a Bíblia e disse, Deus, fala comigo. Se você tiver, irmão, um costume de falar com o Espírito Santo, você pode até dizer assim, pastor, mas eu não escuto ele fala assim, ele fala. Eu senti o que Deus está sentindo nesses últimos dias, e Deus falara de juízo, não é fora, é dentro da igreja. Pedro disse que o juízo de Deus começa pela casa dele. Você sabia que se eu fosse falar o que Deus falou comigo hoje pela manhã, tem muito crente aqui que ia se assustar. Mas eu dou um conselho para você, não viva de aparência. Se conserte com Deus o mais rápido possível. Porque Deus vai agir. Amém? Com crente que está brincando com Ele na presença dEle. É só um aviso. Não brinque com o Todo-Poderoso. Não brinque com Ele. Não queira viver um cristianismo fajuto de aparência. Deus é Deus. Ele tem a vara. E Ele sabe como punir.
Amém? Ele sabe como punir. E o que Deus falara no meu coração, só uma parte, o que Deus falara no meu coração, que alguns vão ser colocados no leito, para entender que ele, quando ele fala, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não brinque de viver dentro da igreja, pecando e fazendo e aprontando e dizendo: Deus, o pastor não sabe, os irmãos